Os acadêmicos da Estácio Famap apresentam uma breve explanação sobre o IOF e o ITR. IOF, essa sigla volta e meia aparece por aí, nos extratos de cartão de crédito, nos noticiários e etc. Você deve saber que é o imposto, mas você sabe exatamente o que é o IOF e quando ele é cobrado? Você sabia que o IOF é mais conhecido como Imposto sobre Operações Financeiras, mas seu nome completo é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que realizam operações de câmbio, crédito e seguro, além de operações referentes a títulos mobiliários, contribuem para o pagamento do IOF. As alíquotas do IOF não são fixas, elas variam conforme a operação efetuada. E mais, a qualquer momento a tabela de alíquotas do IOF pode sofrer alterações. Isso porque sua regulação não depende da aprovação do Congresso Nacional. O fato gerador do IOF encontra-se no Decreto 6.306 de 2007, no seu artigo 1º que diz o seguinte: o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Ou seja, o fato gerador deste imposto é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. A incidência do IOF é quanto à emissão, o pagamento e resgate de operações de crédito. Os sujeitos nas operações do IOF são dois: o sujeito ativo, que é a União, e o sujeito passivo, que é o titular da operação. O Decreto 6.306 de 2007, no seu artigo 4º, traz quanto à pessoa do contribuinte. Quem são os contribuintes? Segundo este artigo, os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito. No parágrafo único do artigo 4º diz o seguinte: no caso de alienação de direitos creditórios resultante de vendas a prazo a empresas factoring, contribuinte é o alienante pessoa física ou jurídica. Quem são os responsáveis em relação ao IOF? No Decreto 6.306 de 2007, no seu artigo 5º, traz as pessoas que são responsáveis em relação ao IOF. Diz o seguinte: no artigo 5º, são responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Primeiro, as instituições financeiras que efetuarem as operações de crédito, as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses das alíneas B do inciso 1º do artigo 2º, e a pessoa jurídica que conceder o crédito nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros. No IOF será cobrado uma alíquota máxima de 1,5% ao dia sobre o valor das operações de crédito. Você já conheceu e compreende o que é o IOF, mas você sabe exatamente quanto que você paga em alíquotas em operações relacionadas ao IOF? Nós trouxemos para vocês alguns exemplos relacionados à porcentagem de quanto se paga ao cheque especial, que é de 0,38 mais 3% ao ano, nas operações de câmbio 0,38%, nos financiamentos 0,38 mais 3% ao ano, no uso de cartão pré-pago ou de crédito no exterior 6,38%, no seguro de automóveis 7,38% e na fatura atrasada do cartão de crédito você paga 0,38 mais 3% ao ano. A base de cálculo do IOF encontra-se no artigo 7º do Decreto 6.306 de 2007. A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são, nas operações de crédito, é o montante da obrigação, compreendendo o valor principal e os juros. Nas operações de câmbio,
o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue e ou posto à disposição. Nas operações de seguro, calcula-se pelo montante do prêmio. Nos títulos mobiliários, pelo valor nominal mais ágil, se houver. E uma observação importante é que o contribuinte será qualquer das partes na operação tributada e o lançamento é feito por homologação. O elemento espacial do IOF, ele ocorre nas operações de crédito. Diz que, não havendo disposição legal que trata da matéria, presume-se que o imposto sobre as operações de crédito incide sobre as operações ocorridas no território nacional. Já no câmbio, não há disposição legal, porém, o STJ ele versa que a contratação do câmbio no exterior não afasta a incidência do imposto. O lançamento em relação ao IOF, segundo o artigo 150 do CTN, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se aí pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Segundo o parágrafo 1º, o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito. Já no parágrafo 2º, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação. No parágrafo 4º, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado. Qual a finalidade do IOF? É cobrar todo tipo de operações que envolva câmbio, crédito, seguro e operações que envolvam valores mobiliários e demais títulos. O elemento temporal do IOF acontece quando ocorre no momento em que se dá o fato gerador, ou seja, momento em que encontra-se consumado o ato gerado pelo fato gerador. Agora, você verá uma breve explanação sobre o ITR. O que é o ITR? O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A fundamentação legal desse imposto ITR encontra-se na Constituição da República de 1988, no seu artigo 153, inciso 6º, e nos artigos de 29 ao 31 do Código Tributário Nacional. O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse, inclusive por usufruto, de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. A base de cálculo do ITR é o valor da terra tributável, ou seja, como se calcula o valor do ITR. O valor do ITR a ser pago é obtido mediante a multiplicação do VTNT pela alíquota correspondente, considerados a área total e o grau de utilização do imóvel rural. A alíquota do ITR está no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1º da CF de 1988, que trouxe uma importante e notável relativização ao direito de propriedade, ao determinar que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, com o escopo a atender o artigo 5º, inciso 23 do mesmo diploma, que dispõe que a propriedade atenderá à sua função social. As alíquotas do ITR elas têm percentuais que variam entre 0,3% a 20%, conforme a área total do imóvel e o grau de sua utilização.
O elemento espacial do ITR é o aspecto espacial, tem por critério a localização do imóvel rural, ou seja, que não seja em zona urbana do município. O sujeito passivo, ele é o contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador do imposto, nos termos da legislação de regência. O sujeito ativo do ITR é a União, no seu artigo 53, inciso 6º. Também diz na CF de 88 e institui também que ficou mantida a destinação de 50% do imposto arrecadado aos municípios. A modalidade de lançamento do ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, tem sua incidência disciplinada pela Lei 9.393 de 96, que introduziu uma grande mudança na sua modalidade de lançamento a partir de 1997, que passou a ser por homologação, no seu artigo 10º, diferentemente das disposições da Lei 8.847 de 1994, que previa a modalidade de lançamento por declaração. A finalidade do ITR, que tem como objetivo a manutenção da propriedade produtiva e, por consequência, o cumprimento de sua função social, que é um princípio constitucional basilar da atividade econômica do país, nos termos do artigo 170, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. E você pôde constatar nesse trabalho uma breve explanação sobre o IOF e o ITR, e esse trabalho tem como elementos propulsores os acadêmicos do 10º semestre da Estácio FAMAP, que são eles Arielle Mello, Brenda Emanuele, Carol Miranda, Dara Sueli, Geomar de Nazaré Fogaça, João Vinícius, Jones Souza, Roberto Seabra, Soraya Cambraia, Tássia Abreu e Viviane Lima.